Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa nossa do Grupo Equation para mostrar a carreira de pessoas excepcionais que estão passando por aqui, para ativar você, engenheiro que está nos assistindo. Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial. É uma grande referência para todos nós no que diz respeito à tecnologia. Tem uma carreira internacional que ele vai contar um pouco aqui para a gente, viu, Paulo? Tem anos e anos de trajetória, trabalhou na Philips, trabalhou em uma multinacional na Suíça, estudou já na Holanda e hoje é simplesmente o CEO de um dos maiores centros de educação de tecnologia do Nordeste. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, mas eu queria fazer uma correção já, tá certo? Do Nordeste não, amigo, é do Brasil, tá certo? Referência também? É referência no Brasil inteiro, tá certo? O César tem quase 30 anos de existência, saiu lá da faculdade, na época, Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, né? Hoje está aqui em Recife, no bairro do Recife Antigo, desde 2001, são quase 1.400 colaboradores espalhados em mais de 90 cidades no Brasil, tá? E também em Portugal. Olha aí, ele me corrigiu para mostrar que não é brincadeira, viu, pessoal? É referência. Não brinca, não. Referência no Brasil. E aí eu quero entender um pouco mais dessa sua história. Como o Paulo falou, Eduardo, a gente fala muito sobre a engenharia. Você fez qual engenharia para estar trabalhando hoje com tecnologia? Imaginando que você se formou já há bastante tempo. Eu me graduei em 1987, né, em engenharia elétrica, a modalidade eletrônica na época, né? E aí, essa migração, você trabalhou, como eu citei, trabalhou fora do Brasil, né? Você já trabalhou desde o início fora do Brasil ou trabalhou por aqui no Brasil logo que se formou? Eu trabalhei aqui no Brasil, na verdade eu estagiei ainda na faculdade, né, durante um período que eu estava fazendo iniciação científica na matemática, né, numa empresa que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, se chama Elógica, foi um dos primeiros provedores de internet aqui no Recife, e na época eles produziam um computador pessoal, ali quando eu ainda estava na faculdade, chamado Curisco, né, era um dos maiores, talvez, fabricantes de computadores pessoais e fornecia também para bancos, né? E o projeto da gente lá na matemática, usando teoria dos grafos, era desenvolver um CAD, um Computer Aided Design, para resolver o problema de roteamento de trilhas, né, no circuito impresso do Curisco, ou seja, automatizar o que se fazia manualmente naquela época, que era resolver o problema de cruzamento de trilha numa placa de circuito integrado. Aquelas plaquinhas normalmente você vê, né, todo eletrônico verde, cheio de componente ali em cima, né? As trilhas ali, elas eram feitas manualmente, né? E a gente estava tentando desenvolver um CAD, né? Hoje é a coisa mais comum que tem num processo de desenho de hardware. Isso você estudou aqui em Pernambuco mesmo, né? Fiz a graduação aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Aí logo que você se forma, você continua trabalhando nesse estágio ou já migra? Não, eu já tinha saído do estágio e tinha ingressado no estágio na Philips, né, e quando eu finalizei a graduação, eu fui contratado pela Philips na área de telecomunicações, né, trabalhando ali com projeto e desenvolvimento de centrais telefônicas. Eu imagino que na época, né, Paulo, telecomunicações ainda era algo bastante novo, né? Porque a gente vê hoje que tem muitos cursos voltados diretamente para telecomunicações, mas você falou ali que se formou por 87, né, mais ou menos. Como foi esse start? Você já tinha muita comunicação disso durante a faculdade ou você foi pesquisando mesmo e viu que poderia ser uma possibilidade de crescimento? Quando a gente entrou na parte de telecomunicações na Philips, as telecomunicações privada e a pública também, ela estava saindo de uma lógica mecânica, né? Você resolvia a automação das conexões usando técnicas eletromecânicas, tá certo? Passando para técnicas computacionais, né? É quando surgem
os chamados CPAs, Centrais de Programa Armazenado. CPA, exatamente, Central de Programa Armazenado, que nada mais era do que um computador, né, com uma função específica, que era fazer ligação, conectar duas pessoas, tá certo? Então, a central telefônica era um computador. E naquela época, a computação, tanto a que estava surgindo e sendo desenvolvida, aplicada ali a telecomunicações, quanto a computação pessoal, ela era muito verticalizada. O que é que significa verticalizada? A empresa que fazia o equipamento, ele fazia desde o circuito impresso, no caso da Philips, o chip, né, o circuito integrado, na verdade, o projeto de hardware, que levava uma placa de circuito impresso, os device drivers, o sistema operacional e a aplicação. E no caso da Philips, fazia até o compilador da aplicação. Então, apesar da gente ter feito eletrônica, na Philips eu comecei a trabalhar na central telefônica na parte de programação. Então, a gente foi para a área de software já bem no começo da carreira. Depois eu passo um tempo fazendo hardware. Eu queria, por ter feito eletrônica, projetar hardware. Então, deixei a parte de software da central telefônica e fui para a parte de hardware, passei um tempo no hardware e voltei para o software. Foi parte do conhecimento que eu queria aplicar, né, o que eu tinha aprendido durante a graduação. Uma pergunta só com relação a essa experiência que você teve de estar estagiando, trabalhando com a parte de hardware, né, e a parte de eletrônica e apareceu a oportunidade de software. Você já via isso na época na faculdade ou foi mais aplicação na Philips mesmo? Não, na faculdade, o curso de eletrônica tinha disciplinas de telecomunicações, né, mas não com um aprofundamento, e muito menos na parte de software, com o aprofundamento que a gente precisava ter para trabalhar com central telefônica. Central telefônica, ela é um computador não sei como é que está hoje, tá certo? Faz um bocado de tempo. É um computador de propósito específico, mas uma particularidade interessante para a programação, que vai para a programação, é que ela tem muito paralelismo. O que significa isso? O software tem que ser construído de um jeito para permitir que várias ligações ocorram simultaneamente, né? E não tem como dizer, você tira o telefone do gancho primeiro, depois ele tira, depois... Seria um sequenciamento. Então, traz uma dificuldade adicional no desenvolvimento de uma aplicação, que é exatamente o paralelismo que o software precisa ter e o compartilhamento de recursos. Naquela época, a parte dos recursos que você tinha na central, a memória era um negócio caro, ainda hoje os discadores, os receptores e discadores de tom, né, os circuitos para fechar o caminho entre um lado, a gente chamava o ponto A e o ponto B. Então, isso era tudo compartilhado. Se todo mundo levantasse o telefone ao mesmo tempo, todos os ramais que a gente chamava da central, você não ia conseguir fechar conexão para todo mundo. A central era dimensionada para ter menos recursos do que, na verdade, a simultaneidade de tentativa de ligação de todos os possíveis usuários. Por que isso? Porque você tinha esses recursos que eram muito caros e a gente sabia, né, cálculos estatísticos, que ninguém, ou em nenhum lugar, uma central com, 1.000 ramais, 1.000 usuários, 2.000 usuários, não iriam ser os 2.000 que iam tentar fazer ligação ao mesmo tempo, né? 300, 400 talvez, né? Então tem os cálculos estatísticos, tem cálculo de tráfego, Erlang, esse tipo de coisa. A gente aprendeu na faculdade e colocou em prática no dimensionamento. Isso tem a ver com o dimensionamento da central telefônica. Mas a programação da central telefônica, não. Isso eu aprendi na Philips, eu aprendi Pascal na faculdade. Tinha uma disciplina de programação, né? Não me lembro qual era o nome da disciplina. Inclusive, perdurou um bom tempo na Federal aqui. Eu aprendi Pascal na faculdade. Tu ainda pegou Pascal, cara? Comecei a faculdade em 2012.
2012 2012 ainda estava ensinando Pascal. Federal, Cara, federal. meu Deus do céu. Assim, a gente precisa dar uma atualizada aí na grade, mas eu acho que você já pegou... Já deu uma atualizada para ser. Inclusive, a linguagem de programação, existia um corpo de conhecimento na época em telecomunicações chamado CCITT. Eu não me lembro o que é que significava a sigla. Depois vocês procuram aí na internet e vai achar. CCITT era uma instituição internacional que definia os padrões de comunicação entre as centrais telefônicas. Você precisava ter isso, porque senão uma central da Philips não ia falar com a central da Siemens, por exemplo, ou com a central da Ericsson. Então tinha esse board de conhecimento, onde os principais fabricantes e estudiosos também do tema, eles definiam o que a gente chamava de protocolo, para permitir a interligação entre centrais telefônicas, né? Minha carreira foi na área de automação industrial e meio que se repete, né? Tipo, cada fabricante tem seu protocolo específico e não se conversa. Exatamente. Isso depois vieram os sistemas abertos, né? E aí a história começa a mudar daí. Mas normalmente você adquiria um equipamento de um fabricante, um sistema crítico, você tinha que continuar adquirindo tudo em volta dele do mesmo fabricante, né? Com os sistemas abertos, aí a coisa começou a mudar. Mas eu entrei com a história do CCITT, porque o CCITT ela definiu uma linguagem de programação voltada a telecomunicações, que era o TIL, CCITT High Level Language. Essa linguagem é uma linguagem voltada para a programação em paralelismo, né? Se você ter vários processos, áreas críticas, a linguagem já tratava isso. Então era uma linguagem que era utilizada normalmente pelos fabricantes, né, para a programação da central, construiu a aplicação da central telefônica. Que era para meio que regulamentar, entre aspas, para que todo mundo... Nesse caso não era regulamentação, era orientativo. Você podia ter uma outra linguagem de programação, mas ia ser muito mais difícil, por exemplo, programar uma central telefônica usando Pascal do que usando Shell, porque, no caso, Shell tinha os mecanismos de você disparar processo, de você reservar área crítica, e o Pascal não tinha, você ia ter que fazer isso na mão, né? Deixa eu perguntar, porque assim, hoje a gente tem um leque de informações muito grande, né, Eduardo? Então, assim, a gente tem muito acesso à informação. E falar do que você está falando, que começou a programar, que começou a ver software, às vezes, para quem está em casa, parece que é algo normal, mas eu imagino que na época era muita novidade, né? E eu queria entender um pouquinho das suas dificuldades para ir para esse mundo, sair da faculdade, já ter que começar a trabalhar com tecnologia mesmo. Tu sentiu muito impacto? Como é que foi a dificuldade pessoal sua? Cara, é difícil, faz tanto tempo que eu não lembro não, sabe? Mas eu sempre fui muito movido por desafio e a vontade de aprender. Então, coisas novas, elas nunca se apresentaram como barreira para mim. Eu gosto de aprender coisas novas, eu sou curioso de ficar mexendo e tentar fazer, né, de realizar. Então, assim, sempre foi muito estimulante. Sorte ou em função dessas características, a minha carreira foi desse jeito, assim. Uma sorte, eu acho que era uma sorte, na época a Philips está aqui no Curado, tá certo? Era muito próximo de onde a gente estava estudando e eles estavam com a tecnologia mais moderna que existia na época para comunicação, para telecomunicações, para desenvolvimento de central telefônica. Então tinha efetivamente que a gente tinha ali na Philips, não tinha em outro lugar, né? Eu fui ver, obviamente, coisas similares quando eu fui fazer mestrado na Holanda. E aí, já puxando esse seu gancho de mestrado na Holanda, o mestrado na Holanda aconteceu enquanto você estava na Philips ou você saiu para fazer o mestrado? Então, na época, existia uma reserva de mercado. Quando eu entrei, não entrei exatamente na Philips. Quem era detentora da tecnologia Philips aqui era a Sul América. A Sul América Seguros, que a gente hoje conhece como Sul América Seguros. Na época, a Sul América, eu acho que tinha participação também no Unibanco. Como as coisas mudam, né?
E a Sul América era a detentora aqui da tecnologia Philips para telecomunicações, né? Então, nessa época, eu me candidatei a uma seleção global da Philips. Sorte que exatamente eu estava na Sul América na época, que era tecnologia Philips, mas não era Philips. E aí eu pude participar da seleção, porque funcionários da Philips não podem participar, na época isso não existe mais, mas não podiam participar dessa seleção. E a Philips fazia isso a nível global, era uma empresa global com mais de 300 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. A seleção aqui no Brasil era em São Paulo, né, e foram selecionados para o ano que eu fui 2 brasileiros, eu acho que 3 argentinos, tinha um mexicano. E você é um dos 2 brasileiros, né? Ele falou com tanta naturalidade. E assim, ele falou sorte. Só que assim, a gente sabe que é muita competência. Era muito multicultural, né? A gente tinha uma pessoa do Paquistão também, 2 de Bangladesh. Então, assim, a Philips tinha essa capilaridade já em 90 no mundo inteiro, né? E aí eles faziam essa seleção em diferentes países que eles estavam e levavam esses alunos para o curso de mestrado que se chamava Philips International Institute. Na época que eu fui, já era dentro da universidade, da TUE, a Technische Universität of Eindhoven, e se chamava Eindhoven International Institute. Apesar de ser na Holanda, tanto o PII, como a gente chama carinhosamente, e o III, eles eram, e por isso, Instituto Internacional, todas as disciplinas em inglês. Era específico da Philips ou era da faculdade também da Holanda? Então, era feito junto com a universidade, né? A Philips fazia o processo seletivo, né? E oferecia parte das bolsas que os alunos precisavam para fazer o curso. Outra parte das bolsas vinha do governo holandês, né? E o curso acontecia na cidade de Eindhoven. Enquanto foi Philips International Institute, era dentro das instalações da Philips. As aulas eram dentro das instalações da Philips. Depois a Philips fez um convênio com a Universidade de Eindhoven, e aí o curso moveu para dentro da universidade. E por isso que na época que eu fiz já se chamava Eindhoven International Institute, né? Você trabalhava em projetos também da Philips durante a aula? A gente tinha 2 momentos onde a gente trabalhava em projetos da Philips, né? Nas férias de verão, no meio do ano, no primeiro ano, né? Cerca de 1 mês, 4 a talvez 6 semanas trabalhando dentro de um projeto de verão da Philips. Você fazia um monte de entrevistas, escolhia algum projeto para participar. A Philips era enorme e, sei lá, 70% da cidade estava de algum jeito conectada à Philips. Então, tinham vários laboratórios, né? A parte de lighting, tinha a parte de semicondutores, tinha a parte de aplicação, a parte de saúde ficava em outra cidade próxima, chamada Best, né? E nesse programa de verão eu trabalhei no que eles chamavam de PICELI, que era Philips Components and Application Laboratories of Eindhoven, que era um laboratório onde chegavam para a gente que estava lá 9 circuitos integrados, tá certo? Com algumas características, e todo aquele processo de inovação na época era assim. Então, pegava os componentes e tentava imaginar que tipo de produto. Veja que coisa, meio que ao contrário, né? Hoje a gente simula tudo, né, no software, né? Não, você faz o contrário, né? Você testa primeiro com o consumidor e depois você começa a desenvolver. Não, você pegava lá, era bottom-up completamente. Era o componente e o que é que a gente faz com esse componente, né? E aí eu estava no PICELI e usei um circuito integrado, né, que tinha 2 canais de comunicação, já no canal B, 64 kilobits por segundo, que são apropriados para voz, e um de dados de 16 kilobits por segundo, né, para montar um barramento e fazer telefonia em cima desse barramento. Então, um pouco de influência do que eu já sabia de telecomunicações, só que já aplicando para uma coisa, nesse caso aqui, que era uma mistura de canais de
de telefonia, os canais B são comutados por circuito, e o canal D, que era um canal de dados, comutado por pacote. Ô, Eduardo, academicamente, eu imagino que foi grandioso esse seu mestrado internacional. Eu queria entender um pouco também pessoalmente. Assim, você sai de Recife para morar na Holanda, que é outra cultura. Pessoalmente, você acha que foi muito importante? E até um gancho, você aconselha pessoas que façam engenharia a ter uma experiência fora do Brasil? Só voltando um pouco à pergunta, porque eu falei 2 momentos, só falei do primeiro, certo? O primeiro era no programa de verão, projeto de verão, e depois na parte da tese, quando você escrevia a tese de mestrado, aí você de novo passava num processo de entrevista e você entrava num projeto aí de mais longo prazo, 6 meses, 8 meses, dentro de um outro laboratório ou do mesmo, se você quisesse continuar o que tinha começado no programa de verão, da Philips. Né? Na segunda etapa, eu trabalhei na parte de saúde, mas numa rede de transmissão de dados, um barramento chamado CAN, Controller Area Network, que é muito, muito popular hoje, ainda no setor automotivo. Tanto é que no setor automotivo o CAN é conhecido como Car Area Network. Mas é um barramento de transmissão de dados com um esquema de prioridade, que é importante, no caso, para quando você frear, ele não ficar tendo choque de pacote e não frear imediatamente, certo? Você conseguiu ser mais suave, né? A importância disso para a minha carreira, cara, eu acho que foi um divisor de águas, tá certo? Eu tinha 2 anos de formado, 2 anos trabalhando, ter uma experiência internacional, na época nessa cidade que era um turbilhão de coisas acontecendo ali, por conta de todos esses laboratórios da Philips, da quantidade de pessoas de outros países. A gente estava num instituto internacional, então já tinha gente de um monte de lugar diferente. Mas você ia para a cidade e, por conta da Philips, o ambiente era todo internacional. É difícil encontrar alguém na rua falando holandês. Os holandeses falavam inglês muito bem, por conta da influência das pessoas de fora. Então, assim, foi uma experiência para mim riquíssima, tanto do ponto de vista de tecnologia, do que a gente fez, do que a gente aprendeu lá, mas da experiência pessoal de viver num país de língua holandesa, que eu não aprendi, tá certo? Consegue dar uma palhinha aí, não? Tem totzinhos, até breve, tchau, totzinhos, te vejo depois, alguma coisa assim, né? Eu não falo, eu me lembro de algumas palavras somente, né? Não fiz questão, ou tive preguiça talvez de aprender holandês, porque só iria praticar na Holanda, e aí a gente ia para a rua e ficava falando inglês com todo mundo o tempo inteiro. Normalmente você ia cortar o cabelo, sei lá, alguma coisa que tem um profissional que você diz uma complexidade menor isso aqui e tal. Aí você perguntava se ele falava inglês, aí just a little bit, aí começava a falar, meu amigo, me dava um banho de inglês. Então, e imagino que foi rico pra caramba. Tá numa universidade também, eu acho que a mudança da sala de aula tá dentro de um ambiente da Philips para ir para dentro da universidade trouxe uma outra riqueza também para o próprio programa, né? Porque você tinha convivência ali com alunos de outras disciplinas holandeses, aí saindo do Instituto Internacional, né? Aquilo ali era cheio, obviamente, a universidade, né? Era uma universidade de tecnologia e cheio de holandeses ali. Você tinha toda a infra da universidade também, quadra de esportes, a biblioteca gigante que tinha. Então foi muito rico. Para mim foi um divisor de águas, assim, realmente um ponto de inflexão. Eu não vou dizer nem na carreira, na minha vida, ter feito esse programa na Philips, né? Você pensou em ficar por lá, morar por lá? Cara, não. Eu casei e fui, né? E eu tinha um acordo com minha esposa de quando a gente terminasse lá, a gente voltar, porque ela estava fazendo curso de medicina, né? E aí não passou pela cabeça, não. Na época eu fiquei com muita saudade aqui de Recife, né? A gente terminou o programa, deu mais um giro pela Europa, passeou um bocado, depois voltou.
não estava no programa. Recebemos convite, obviamente, para ficar por lá, mas não estava nos planos ficar lá. Era uma coisa que a gente foi já determinado, fazer o curso, aprender, conhecer gente, passear, né? E terminou aquilo ali, a gente volta, retoma a vida aqui, ela retomou a faculdade. Foi quanto tempo de curso lá fora? O curso inteiro era 1 ano e meio. Né? Você tinha uma parte seletiva, além da seleção que tinha aqui, o primeiro chamava de primeiro período ali, 3 a 4 meses, não me lembro exatamente qual. Você tinha 4 disciplinas, né? E essas 4 disciplinas eram mandatórias e eliminatórias também. Depois você entrava num outro período, acho que 4 primeiros meses, você entrava no programa de verão, depois você tinha mais 8 disciplinas, se eu não me engano, eram 8 disciplinas, onde você poderia escolher 6. Né? Você podia fazer as 8, mas tinha que passar em 6. Se você não passasse em 6, você também era desligado do programa. Né? E passando nessas 2 etapas, você ia para a etapa de trabalhar numa tese, aí sempre aplicando o conhecimento que você tinha dentro de um laboratório. Isso é muito importante, porque acredito que seja um diferencial também do César, né? É trazer essa aplicação do mundo real, né, do que está tendo de desafio para a área acadêmica, né? Que foi o que você comentou, que como você iniciou no César depois, né? Mas na faculdade, por exemplo, na época que eu estudei, né, até recente, em 2014, foi bem menos isso, né? Pouca parcela dos alunos disso, né? Consegue fazer isso, né? E você acha que isso foi um diferencial de fato? Total. Eu fiquei 4 anos e meio, terminei engenharia em 4 anos e meio, queria acabar. Rapaz, sair de lá. Terminou em 4 anos e meio, diz que é um rapaz de sorte. Correu aí. Falei, não, tem que a vida tá correndo lá fora. Se tá desse jeito ainda, vocês que são pelo menos 20 anos mais novos, deve ser uns 25 a 30 mais novos do que eu, né? Imagina na época que eu estava lá. Então era um lugar distante de tudo, no Recife, isolado, né? E pouco conectado ou zero conectado com a prática, né? Onde foi que eu vi conexão com a prática? Na época que eu estudava lá, tinha no departamento de física e era uma exceção enorme, né, num departamento de matemática, esse professor de matemática aplicada, Sóstenes Lins, né, que estudava grafos e entendeu que dava para aplicar grafos para resolver o problema de roteamento no desenho de placas de circuito impresso. Então, era um ponto fora da curva. E a área é totalmente diferente, né? Quem é que vai pensar que matemática vai desenvolver um problema de hardware, né, que geralmente fica com engenharia? Exatamente. Naquela época não tinha solução para aquilo ali. Você tinha artista, né? O cara que ficava mesmo, botava a trilha por aqui, ligando uma perninha do circuito para o outro. Né? Aí chegava num ponto, não tem mais lugar para passar por aqui. Porque as placas eram tudo que a gente chama dupla face, né? Ou você roteava por cima ou roteava por baixo. Mas chega uma hora que você tem que fazer uma ginástica, dar uma volta na trilha, né? Porque senão você cruza uma na outra, pronto, acabou o desenho do projetista de hardware. Era arte. Era uma pessoa que botava os componentes em cima de um tabuleiro de isopor, botava isopor, papel, pregava os componentes ali em cima e saía desenhando. Não deu. Tira essa folha aqui, bota outra, bota de novo, aí vai, até conseguir. Né? Hoje isso é automatizado. E o que a gente estava tentando fazer naquela época era exatamente isso, automatizar, criar um CAD, né, para resolver o problema, com todas as limitações que existiam, não do ponto de vista da teoria de grafos, que dava para resolver usando ela, mas das limitações computacionais. Estava falando de processador na época de 8 bits, né, um HD que tinha no máximo 5 mega, o flop disk, quem é que sabe quanto é que tinha um flop naquela época? Aí é complicado, né? Era muito pouco. Então, assim, a capacidade de processamento e armazenamento era muito limitada. E essa era a maior barreira para a gente resolver o problema na época. Então, a gente conseguiu automatizar o desenho de circuitos pequenos, né? Mas quando ia para um circuito maior, estourava a capacidade de armazenamento
da máquina que a gente trabalhava. Não, muito bacana, viu, Eduardo? Trazer toda essa sua experiência, desde essas dificuldades que você teve no começo, né, da parte da faculdade, como o Paulo lembrou muito bem, que a gente não tinha tanto contato, e você teve aí exceções que lhe trouxeram para esse meio de tecnologia. E eu queria entender, a partir daí, você teve esse contato mais forte internacional, resolve por um acordo até pessoal voltar para o Brasil, e quando volta para o Brasil, você volta para Recife, volta para outro estado, como é que foi isso para a gente entender melhor? Nessa primeira saída e na segunda também voltei para Recife, né? Você estava comentando nos bastidores que teve uma passagenzinha por São Paulo, foi entre a primeira saída? Foi entre a primeira volta e a segunda saída, né? Eu quero até entender depois dessa outra saída, porque ele disse que tem um acordo com a mulher para voltar, aí depois resolveu sair de novo para... Não, mas saiu junto, estamos juntos até hoje, certo? E eu acho que o que a gente passou junto é que faz a gente permanecer junto, tá certo? Até hoje, né? Até eu ia hoje. Entrar nesse âmbito pessoal tem gente também. que dificuldade une, tem gente que dificuldade separa. No caso, a gente uniu bastante. Você acha que foi muito difícil? Imagina, na verdade, foi muito difícil essa separação de viver um tempo fora do país e ela aqui, né? E Mas essa história a gente não chegou lá ainda, é só quando Na chegar segunda. na Suíça. Beleza. Pronto. Na Holanda a gente foi junto. Nesse meio tempo, entre a Suíça e a Holanda, teve São Paulo, né? Teve São Paulo. Foi quanto tempo em São Paulo? 3 anos. 3 anos em São Paulo pela Philips. Moramos 3 anos em São Paulo pela Philips. Foi o tempo exatamente quando a gente voltou da Holanda, ela concluiu o curso de medicina, coincidiu os prazos aí, quando ela concluiu o curso de medicina, a Philips estava fechando aqui a parte de produção e transferiu a gente estava trabalhando com desenvolvimento para São Paulo, né? Foi o tempo também dela terminar o curso. Terminar o curso e nasceu o nosso primeiro filho em 10 de dezembro. Em janeiro, um mês depois, a gente estava lá em São Paulo. Nasceu o primeiro filho enquanto você estava em São Paulo, no caso? Não, nasceu em Recife. A gente voltou da Holanda, né? Junho, julho, mais ou menos, de 91, agosto, por aí, né? Aí, acho que é abril do ano seguinte, 92, não, 90, ele nasceu em dezembro de 93. Passou um ano mais um, tem que fazer umas contas, né? Mas vamos lá. Ela foi de abril de 93, a gente ficou sabendo que ela estava grávida, foi quando a Philips também anunciou que ia fechar a fábrica aqui, né? E eu consegui negociar com o pessoal para ficar até o final, aqui em Recife, até o final da gravidez, que ia concluir também com a conclusão do curso de medicina dela, né? Só que ela fez aqui também, né? Ela fez medicina, então ela conseguiu aqui. acabar tudo aqui em Recife. Acabou né? tudo aqui. E aí você vai para São Paulo. Aí a gente, depois que Guilherme nasceu, que é o nosso primeiro filho, nasceu em dezembro, 10 de dezembro, a gente ficou um mês e pouquinho, janeiro, final de janeiro, fevereiro, a gente estava indo para São Paulo. Assim, a gente hoje ainda percebe muita diferença Recife e São Paulo. Naquela época já era notório em relação à velocidade com que as coisas acontecem, as oportunidades, já existia essa diferença em relação, por exemplo, a gente que está aqui em Recife para São Paulo? Cara, a minha memória de São Paulo naquela época eram duas com relação a Recife. Uma, trânsito, né? O trânsito da gente conseguiu ficar tão ruim quanto era o de São Paulo naquela época, né? Era muito ruim já o trânsito em São Paulo nessa época, que eu tinha de memória. E a outra coisa que eu achava muito ruim era a falta do mar, né? A falta de praia, né? Que você não tem em São Paulo. A gente então, é muito mal desacostumado aqui no Recife, né? E a gente esnoba, às vezes fica um ano sem ir pra praia, né? Esquece complicado, que tem. né? Mas quando sai, aí sente falta, né? Isso me dava, assim, a distância da natureza, né? Já naquela época, São Paulo era muito concreto para tudo quanto é lado, né? Você tinha o Ibirapuera, já existia, mas eu acho que era talvez o único parque que você tinha na cidade.
pelo menos que eu conhecia, né? Então, essa distância da natureza, grande parque, né? Outros parques tinham assim, menores, bem menores. E a parte de você ter concreto para tudo quanto é lado, eu acho que na época Recife ainda não era tão vertical quanto é hoje. São Paulo já era muito vertical. E você estava muito distante, na cidade de São Paulo, muito distante da natureza, né? A gente tinha uma amiga paulistana, né? Paulistana fala quando nasce na cidade de São Paulo. Paulista é quando nasce no estado de São Paulo. Paulistano é quando nasce na cidade. Ela disse que viu uma vaca de verdade pela primeira vez, tinha 16 anos de idade. Né? É isso. Aqui a gente ainda tem cavalo circulando pela cidade de Xuru, né? Você atravessar duas ruas, você encontra se você der bobeira, né? Então essa era a diferença, assim. O trânsito era bem pesado mesmo. Eu sinto nas suas palavras, então, que durante esse período, apesar de ter aproveitado, imagino muito bem, mas você tinha a ideia de sair de lá, né? No caso. Primeiro contato, assim, como morador da cidade, não fui, assim, não simpatizei com a cidade, não, para ser bastante honesto. Assim, essas necessidades que eu tinha de cunho pessoal, de ter a natureza mais perto, o mar, né? A família também, né? Tinha decidido não ficar na Holanda, a gente voltou e tal, e aí... Todo mundo tá animado, chegou. Aí ficou pouco tempo aqui em Recife, aí já volta para lá. E naquela época, cara, foi o que levou a gente para a Suíça. Uma passagem aérea de São Paulo para Recife não era uma coisa tão barata, né? Eu só vinha uma vez por ano para cá, com minha esposa e o filho. Para vir visitar a família e os amigos uma vez por ano, morando em São Paulo, vamos voltar para um mesma outro coisa lugar. Que fora do país. É a mesma coisa que está morando fora do país. Então, as oportunidades estão abertas de novo. Eu recebi um convite da Philips para ir morar na Califórnia, trabalhar na parte de desenvolvimento de circuito integrado. Uma unidade da Philips que depois se separou, se chamava... Eita, agora eu não vou lembrar não. Mas era a parte que fazia desenho e produção de microchips, né, que ficava na Califórnia. E quase que simultaneamente uma oferta de emprego também na área de telecomunicações na Suíça. E aí eu visitei um e visitei outro e achei que ia me sentir melhor na Suíça do que na Califórnia. Até uma curiosidade, Eduardo, para a gente entender. Eu imagino que isso foi que ano, mais ou menos? 96? Isso foi em 96. Então, assim, o real era muito próximo do dólar ainda, né? Como é que, em relação à remuneração, o exterior pagava melhor do que a engenharia aqui no Brasil? Como é que era isso? Cara, a gente estava saindo ali naquela época exatamente de um período de hiperinflação, né? E era muito ruim muito difícil você fazer poupança, porque você recebia salário, né? Tinha que correr para o supermercado, porque até o final do mês o preço dos produtos já tinha dobrado. Para quem era bancarizado, no final das contas, você não tinha tanta perda, né? Porque o dinheiro estava girando lá em produtos chamados overnight e outras coisas, mas a população que não era bancarizada sofria muito. Claro que a gente, como engenheiro, era bancarizado, então não sofria tanto com a inflação. Mas esse é o período ali, na década de 90. Né? Aí surge o real, eu me lembro, eu estava morando em São Paulo ainda. Antes do real vinha o VR, né, que era o valor de referência, e que vai fazendo uma transição, o valor de referência vai virando o real. Você tinha um dinheiro que eu não me lembro qual era, que era desvalorizado, mas o valor de referência não mudava. E depois as coisas começaram a ser marcadas pelo valor de referência, e aí o dinheiro que tinha desaparece e o VR vira real. Né? Ok, não me lembro exatamente qual era a taxa, mas surgiu como
1 para 1 quase para o dólar, né? Mas certamente o mercado lá fora ele pagava melhor. Era mais valorizado. E assim, Demais. Similar hoje em dia, né? Vamos dizer assim. porque hoje a gente vê uma realidade muito grande disso, mas a gente vê também uma desvalorização muito grande da nossa moeda, né? Então, assim, Hoje competitivamente... é muito em função da desvalorização do real, né? Mas você tem que se coloca de novo ali na época, né? A gente está falando 96, 97, quando surge a internet, né? O movimento de startups começa a surgir fortemente. Então, a quantidade de profissionais de TI, né? Programadores e outros profissionais que você precisava para essa indústria, né? Que estava surgindo, era muito menor do que a demanda. Então, era assim, Califórnia e outros países estavam atraindo pessoas com essa qualificação, cientistas da computação, a preço de ouro, cara. Na Califórnia tinha muita história do cara mudar de empresa e ganhar uma BMW, tá certo? Era tipo uma luva para você mudar de empresa. Aí depois veio a bolha, 2001, o negócio estourou, tava absurdo, né? Valorização de empresas que não tinham nada, você fazia um site, aquele negócio já estava valendo pra caramba, depois todo mundo entendeu que não tinha valor, né? Aí tem o estouro da bolha, a coisa se normaliza de novo, parecido com o que aconteceu agora durante a pandemia, né? Onde você teve uma demanda muito forte por profissionais de TI nas diferentes empresas, buscando transformação digital, buscando estar próximo do consumidor através de canais digitais, já que no físico as coisas não podiam mais acontecer, né? Então houve uma supervalorização aí a nível global dos profissionais de TI. E assim, a gente vai chegar mais nesse ponto. Também teve depois uma desvalorização imediata, né? Em referência a essa sua experiência na Suíça, você passou 5 anos lá, né? Você disse. E sua volta para Recife. Da Suíça para voltar para Recife, teve alguma coisa mais marcante? Foi alguma necessidade? Foi pessoal novamente? Como é que foi para você voltar para cá? Então, quando a gente estava na Suíça, nasceu o segundo filho da gente, né? O primeiro aqui e o segundo na Suíça. E ele nasceu super prematuro, né? Uma condição que a placenta amadurece muito antes do tempo. Ele nasceu com 24 semanas de gravidez, com 630 gramas de peso. Ficou 3 meses numa incubadora, né? Numa UTI de incubadora. Tem um nomezinho que agora esqueci, né? Isso foi muito desgastante para a gente, principalmente para minha esposa, né? Ela, como médica, sabia de todos os perigos e problemas que ele estava enfrentando ali, né? Eu falo de vez em quando que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque eu não sofri como ela o período que ele estava na incubadora, né? Isso desgastou bastante e depois que ele saiu, ele teve uma consequência cerebral, uma sequela, né? E aí, obviamente, entristeceu bastante ela. Ela, depois de um tempo, não queria mais ficar morando na Suíça, totalmente compreensível, né? Queria retomar também a atividade médica dela aqui no país e a gente resolveu voltar. Estava com 2 anos que a gente estava morando na Suíça, né? E eu comuniquei para a empresa que eu estava lá, falei, olha, aconteceu isso, fator externo, a vontade da gente, não era o plano era ficar mais tempo, mas a gente resolveu voltar, né? E aí a empresa entendeu, acompanhou o processo na época, entendeu perfeitamente o que a gente estava falando, mas pediu para eu oferecer para eles uma chance de fazer com que a coisa pudesse acontecer, eu continuar no projeto que eu estava liderando, que era a construção de uma nova linha de produtos de telecomunicações, passava por 2 centrais telefônicas, telefone sem fio e 2 modelos de telefone
confio, né? E aí eu conversei muito com minha esposa, eu falei assim, ó, vamos botar uma condição aqui que os caras não vão aceitar, né? vamos fazer o seguinte, né? Acho que pelos planos do que a gente vinha fazendo, essa linha de produto ela vai ser lançada daqui a 3 anos. Então vamos pedir, primeiro ano, a cada 6 meses eu vou para o Brasil, passagem paga por eles. Segundo ano, a cada 5 semanas eu passo uma semana no Brasil, paga por eles. Terceiro e último ano, a cada 4 semanas eu passo um ano no Brasil, eles pagando a passagem, né? E aí, quando o projeto entrar em linha de produção, eu vou me embora. Aí fui falar com o meu chefe e falei isso, né? Aí ele não piscou e falou, não, beleza, tranquilo, tá aceito, é só isso que você tá querendo. Eu falei, tá de só graça. isso. Você pensa assim, pô, era pra eu ter pedido mais coisa. Não, o ponto... Não, mas a parte mais interessante não é essa, né? Ele falou, não, beleza, não, tá bom, tá fechado então, eu vou fazer um contrato então, porque se você sair antes, você paga as passagens que você recebeu. Se você sair e ficar até o final do projeto, quando os equipamentos entrarem em linha de produção, beleza, o acordo da gente está realizado. Ele amarrou muito bem contratualmente, né? Foi pior, amigo. Foi pior. Quando você conhece a pessoa, você faz o contrato certo. Passou uma semana, passou 2, aí na terceira eu voltei para ele e falei, Félix, cadê o contrato? Ele falou, cara, pensei direitinho, não vou fazer contrato contigo não, a gente acertou, eu sei que tu vai cumprir. Eu falei, se tivesse um contrato eu rasgava, pagava a multa, né? Mas o cara me pegou pela palavra ali, agora ferrou, eu vou ficar até o fim. A importância, né? A importância da confiança, né? Que é muito mais importante você manter do que qualquer papel. Né? E é isso uma coisa que assim, eu aprendi a valorizar no suíço, sabe? E tiro o chapéu. Porque é muito mais fácil você viver numa sociedade, viver numa comunidade onde os acordos eles são preservados. Tem aquele negócio, eu me esqueci, né? Não foi bem assim. Não, cara, combinou uma coisa, será feita. Ponto. É muito, muito mais fácil viver numa sociedade desse tipo. É muito bacana isso e a importância da palavra mesmo, né? Hoje a gente vive num mundo tão distorcido às vezes e você trazer isso é muito importante, Eduardo. E você cumpre esses 3 anos que você tinha dito para ele e a volta para o Brasil. Até só para finalizar, na Suíça você chegou a ser gestor também? Como é que foi? Sim, eu achei no intervalo aí, a gente conversou e eu disse, eu não, saí da Philips como líder e fui para a Suíça porque eu queria voltar a ser engenheiro, né? E demorou pouco, porque o pessoal entendeu que eu tinha alguma característica de liderança, aí me deu um projeto que a empresa tinha, a Ascom tinha com a empresa na Suíça, não, na Rússia, em São Petersburgo, que não estava indo bem. Falou assim, toma, vai resolver lá, né? Foi meio que o teste, né, para depois assumir esse desenvolvimento de uma linha de produto inteiro, né? E aí foi interessante, contato que a gente teve com a empresa chamava Rexsoft, ficava em São Petersburgo, né? E aí a gente teve a oportunidade também de conhecer e visitar a Rússia. Né? Rodou o mundo mesmo. E na época, tipo, pós o RSS, né? Guerra Fria, né? Não, a Guerra Fria já terminou um tempo, né? Não, mas assim, acabou, né? Acabou, não pode dizer que acabou, mas o Muro de Berlim é um marco, né? Na questão da Guerra Fria. O Muro de Berlim foi derrubado em 90. Eu estava morando na Holanda, né, quando teve o show do Pink Floyd no portão de Brandenburg, lá em Berlim, que marcou ali o fim a derrubada do muro. Mas eu visitei Berlim, ainda tinha resto de muro, tinha que passar o negócio. Ficou ali até, sei lá, não sei quanto tempo não. Mas é em 90 que tem esse simbolismo, né, da reunião das Alemanhas com a derrubada do muro. E aí você visita São Petersburgo, só por conta também da
do horário, o Eduardo tem outra agenda, né? Depois disso, depois dessa parte que você disse que a empresa te direcionou, foi vendo o seu perfil de gerencial, foi direcionando você para pegar alguns projetos. Você, quando sai da Suíça, você volta para o Brasil na ideia já... Você disse que foi para a Suíça na ideia de voltar a fazer engenharia. Quando você volta para o Brasil, você já volta decidido a ser gestor? Aí eu já estava uns 4 anos como gestor, falando alemão, numa fábrica também, a gente cuidava tanto da parte de software do projeto, como da parte de hardware, né? Então, assim, aí já tava num outro momento na vida, né? E não fazia mais sentido voltar para uma atividade de engenharia, mas para uma atividade de gestão, de liderança de projetos. Que foi como que eu entrei aqui no César. Você já volta para o projeto do César. Explica para a gente e para todo mundo que está em casa, Eduardo, o que exatamente é o César e o que era o César na época. O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, é uma instituição privada sem fins lucrativos que nasceu em 96 com o objetivo de reter talentos em Recife, reatrair aqueles que tinham fugido daqui, como eu, tá certo? Para que a gente pudesse construir aqui uma economia baseada numa coisa que se acreditava que seria importante: tecnologia da informação e comunicação. Passados esses 30 anos, o César hoje, como eu falei lá no começo, tem quase 1.400 pessoas, tem pessoas em mais de 90 cidades aqui no Brasil, a gente tem unidades aqui em Recife e em Manaus, né? Tem muita gente trabalhando também na parte educacional no Rio de Janeiro, além daqui, né? Então já é uma organização bem grande, bem consolidada, né? E como é que é trabalhar com educação de tecnologia no mundo de hoje, né? Que tem tanta informação, que tem tanta coisa nova acontecendo o tempo todo. A dificuldade da atualização, como é que funciona isso? Mas só voltava rapidinho antes do que era o César na época. Exato, que entrou, né? O César, na época, ele estava, quando eu entrei no final de 2001, né, ele estava exatamente nesse movimento de saída da universidade, na época departamento, hoje Centro de Informática, para vir para cá, para o Pôr Digital. O Pôr Digital ele foi inaugurado em 2001, fundado, na verdade, em 2001. O César é de 96. Mas parte dos fundadores do César também contribuíram para a fundação do Porto Digital. E a gente queria, a partir desse movimento de reatrair talentos, construir aqui uma economia de tecnologia da informação e comunicação, recuperar o Recife antigo também. Esse é o plano por trás da construção do Pôr Digital. Então, além de atrair esses talentos, atrair empresas para que elas se crescessem e se instalassem aqui no Recife antigo, e esse movimento privado, na verdade, recuperasse o Recife antigo. O Recife antigo foi onde a cidade começou, histórica, ali no começo dos anos 2000, estava bem degradado. Você tinha uma rua recuperada aqui, que era a Rua do Bom Jesus, né? Mas a gente, quando veio para cá, a gente foi um dos primeiros times, já tinha alguns outros times do César aqui no Recife antigo. Cara, a cada 2 meses, 3 meses, tinha que arrumar outro restaurante, porque os que tinham não sobreviviam, que tinha pouca gente. Você tinha na quinta-feira, eu acho, o pessoal mais antigo aí confirma, não me lembro mais, era quinta-feira, eu acho que era o dia dos bares à noite na Bom Jesus, certo? E, tirando isso, você não tinha movimento. Então, a atração de empresas para cá, né, de tecnologia, a atração de pessoas é que faz com que a economia do bairro comece a ressurgir, né? É um bairro que eu falo, pessoal, essas coisas estão conectadas, né? Meu avô trabalhava na Bolsa de Valores na época de Pernambuco e Paraíba, onde é a Caixa Cultural hoje, né? No prédio que eu comecei aqui no Recife Antigo, ali na Alfredo Fernandes, ele tem o trilho de bonde. Meu avô morava no Espinheiro, ele ia
de bonde puxado por burro lá para o Espinheiro e vinha para cá também. Então, esse negócio aqui é o coração da cidade, né? Quem gosta de Recife, quem é recifense, ama esse bairro, né? E o que a gente vem trabalhando, né? Essa ideia fantástica de construir ou trazer para cá essa economia que está recuperando o bairro, né? Então tem que tirar o chapéu aí para as pessoas que idealizaram esse movimento, muito aí o nome do Silvio Meira, fundador do César também, do Cláudio Marinho, na época como secretário de desenvolvimento do estado de Pernambuco, o apoio de Jarbas, que foi homenageado aqui pelo pessoal de TI no Hack and Play, agora de 2025, né, no mês passado, do Hack and Play no mês passado. Então são as figuras que idealizaram isso e que hoje a gente vem para cá, né, e sem saber a história, né, encontra um outro Recife, um outro Recife antigo, ainda bem, né? O Recife mais novo, né? Assim, é onde a gente tem o lado mais tecnológico da cidade, né? Mas naquela época, na época do meu avô, quando eu tô falando, não era a tecnologia, o que movimentava esse bairro aqui era a economia, né? Era o porto, né? Você tinha aqui todo o comércio e toda a indústria em torno do porto. Aquele prédio ali do Moinho era um prédio para fazer moagem de grãos atrás, onde tinha os silos que estão sendo transformados em apartamentos. Você fazia o estoque de grãos que iam para o prédio da frente, onde tem aqueles cones assim, aquilo ali é como se fossem trituradores. Dali você saía com grão triturado para ser ensacado e colocado no armazém onde é Accentro e hoje, para depois entrar no navio. Então, toda a atividade econômica da cidade era muito forte aqui, por isso tinha uma bolsa de valores, né? Girava em torno da atividade portuária. E assim, você está dentro desse meio, Eduardo, e até para a gente entender hoje como é que está o Porto Digital. A gente tem diversas empresas. Como é que está vislumbrando para o futuro? Você acredita que está crescendo ainda, que a gente está conseguindo, com esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui no César e em outras empresas, trazer investimento para cá? Quais são as dificuldades? O que é que pode ajudar? Como é que funciona exatamente? Eu acho que na verdade, está acelerando, né? Aquela coisa que César com Porto Digital fez 25 anos esse ano, né? O César fez 29. Eu acho que até 5, 8 anos atrás, você tinha um crescimento mais incremental, né? De repente, isso vai se tornando mais conhecido e esse crescimento vai acelerando. Então, eu não sei exatamente os números do Porto Digital, se falar em 5 bilhões de faturamento hoje, mais de 450 empresas, mais de 20 mil pessoas empregadas diretamente no setor de TI. Números do Porto Digital, números do César são os que eu falei já. Mas esse crescimento ele acelerou efetivamente de 2018 para cá, 2019, né, houve uma aceleração em função da pandemia, primeiro, né, e depois o próprio mercado, a dependência, se entendeu muito fortemente a dependência de plataformas digitais, e aí a gente estava pronto aqui no Porto Digital para receber outras empresas. De lá para cá, tem algumas grandes que se instalaram, que a gente lembra aqui de nome, Bradesco veio para cá, NTT Data, a B3, junto com a Neurotech, a Ernst Young, mais recentemente a Capgemini. Então, esse movimento está acelerando. Pegando esse movimento acelerando... Você vê o reflexo disso no Hack and Play. A quantidade de pessoas que se interessam pelo que acontece aqui, quantidade de visitantes que a gente tem durante o Hack and Play, né? 60 mil, né, pessoas no ano passado, 90 mil esse ano. Ano anterior, sei lá, 20 mil. Deu um pulo de 20 para 60 ou de 30 para 60. É muita coisa. Não, demais. Só pegando esse ponto do que você trouxe de Porto Digital crescendo exponencialmente, imagino que no César também tenha crescido exponencialmente, principalmente pela valorização da área de tecnologia, né? Mas aí quando você veio da Suíça para cá e começou a trabalhar no César, né? Como é que foi, primeiro,
cargo que você começou a atuar, né? E depois esse crescimento até chegar onde está hoje, né? Rapidamente, né? Tem um choque primeiro, tá certo? Porque eu estava morando na Suíça e estava morando ou trabalhando numa empresa que já estava em 8 países na Europa. Estava uma empresa estruturada. Cheia de processo, né? Já redonda, né? Era uma empresa, eu diria que ela estava num ponto ali, porque quando eu comparo com a Philips, que era uma empresa gigante, né? Aí era uma coisa muito pesada, né? Era uma empresa que tinha muito recurso financeiro, mas muito processual, muito lenta, né? nas tomadas de decisão, nas viradas de chave, né? Acho que tinha 12 mil pessoas. Fazia a diferença de 300, 400 para uma empresa de... Já é uma empresa grande, né? É uma empresa grande, está em 8 países, gigante, era gigante, né? Mas estava em 8 países já. Então, assim, tinha uma solidez financeira grande, né? Mas tinha agilidade ainda. Então, assim, muito gostoso trabalhar lá na Ascom. Muito gostoso mesmo, né? E aí, quando a gente vem para cá, aí já é uma coisa... Eu não sei quantas pessoas tinham no César, se tinham 150, 200 pessoas, né? Mas ainda era muito jovem, 4 anos, esperando 5 anos de organização, era uma startup ainda, né? E aí você tem esse choque porque tem aquela história de que as coisas não funcionam da forma como você espera. Muitas coisas que você não precisava fazer numa empresa mais organizada, já mais estruturada, numa startup não tem ninguém para fazer, é você quem faz, certo? Era que Fred Arruda falava muito assim, se você encontrou um problema, resolva, tá certo? Não passe para ninguém, não. Resolva. Não deixa que seu César, não deixa para lá, porque seu César não vai resolver. Não é brincadeira, assim, seu César é virtual, né? Então, isso foi a princípio um choque, mas quando você olha para o outro ângulo, uma oportunidade também. Quando você entra numa empresa estruturada, as coisas estão funcionando já, né? Você tem uma especialização e você vai se aprimorar naquilo que você... Quando você está entrando numa coisa que ainda está começando, você tem uma oportunidade muito maior de aprender várias outras disciplinas, várias outras coisas que você, numa empresa que já está mais resolvida, você não vai aprender, porque não precisa, simplesmente não precisa. Então, quando a gente olha por esse ângulo, né, foi a maior escola que eu já tive, porque a gente foi aprendendo, como a gente diz aqui, aprendendo fazendo, né, errando e aprendendo, né, e o César chegou, né, onde chegou, né. E para você chegar até lá, até ser CEO do César, você foi aprendendo, mas qual você acha que foi o diferencial para você hoje estar como CEO? Carreira longa aqui, né? A gente entrou como gerente de projeto para gerenciar esse projeto com a Motorola. Depois, até pela experiência que a gente tinha, na época eu tinha 36 anos, era um cara maduro aqui, tá certo? A média de idade devia ser 26, alguma coisa assim, né? Então, eu já era um cara um pouco mais velho. Na época, tinha uma experiência, uma bagagem talvez maior que a maioria, né? E aí, depois desse projeto com a Motorola, a gente assumiu a engenharia do César toda, a começar a olhar para todos os projetos, né? E eu fiquei olhando para todos os projetos até 2008, eu acho, mais ou menos isso, e aí aceitei um convite para assumir a área de negócios do César. E eu topei, porque já estava 2008, né, para graduação em 87, já tem aí 20 anos, né? 20 anos trabalhando como engenheiro, ou de hardware, ou de software, né, liderando projetos, mas ainda num foco muito técnico, e eu queria olhar mais para o mercado. Já estava num momento onde eu queria olhar mais para o mercado, entender mais questões de estratégia, questões de negócio, de vendas, né? E aí eu topei, não sabia nada, não sabia absolutamente nada, né? Vai aprender, estudar muito, ler muito, né? E
aprender fazendo, né? Fiz o MBA da FDC, então foi 2006, na verdade, né? E ali foi o ponto de partida, mas eu sempre li muito, estudei muito, né? E buscando coisas para me complementar, aprendendo com outras pessoas que estavam aqui também. E é um ponto, eu acho que minha carreira foi na área de comercial, né? De vendas, trazendo com a parte de engenharia, né? Por isso que eu citei da automação. Só que é um ponto que a gente na faculdade e na vida não foi ensinado, que é a parte de comunicação, se relacionar. São outras habilidades, né? Assim, como engenheiro, um grupo de pessoas com perfil mais semelhante ao seu, é muito mais fácil, né? Quando a gente descobre que existe um mundo fora da empresa, né? E é muito maior do que o mundo dentro da empresa, e a gente precisa de outras habilidades, né, para ter sucesso ali também. O desafio é enorme, né? Então eu gostei muito de trabalhar na área de negócio. A gente trabalhou na área de negócio, eu acho que até 2008, né? E aí teve uma mudança na condução do César, do ponto de vista de conselho primeiro, e depois na direção da executiva principal, né? O conselho entendeu que precisava criar um chamado C-Level, conduzido a organização que já estava num tamanho maior, um pouco mais complexa, em vez de ser por uma única pessoa, né? Ter um executivo principal, um CEO, ter 3 executivos compondo esse C-Level. Então era Fred Arruda, que tinha voltado para o César como CEO, eu estava como CDO, Chief Design Officer, olhando mais para a parte criativa e ainda com a parte de negócio, e Carla Godoy como COO, Chief Operating Officer. 3 anos depois, Fred saiu, né, e o conselho me convidou para assumir como CEO. Então ficamos uma dupla, eu e Carla, como CEO de 2022 até agora. 22, 23. Então estou entrando no quarto, não, 25 a gente tá, né? Entrando no quarto ano, né? É muita história, né, Paulo? E assim, e a gente voltando àquela questão de honrar o compromisso, né? E a gente conversou anteriormente nos bastidores e o Eduardo passou que tinha um compromisso, então a gente tem que... Dava para fazer uns 3 podcasts aqui com o Eduardo, de tanta história bacana que ele tem. Mas eu queria agradecer. O pessoal deve ter notado que está um cenário diferente. A gente veio aqui na sede do César School, então agradecer bastante a recepção, que foi maravilhosa, de toda a equipe. E aí, para finalizar, Eduardo, tem 2 perguntas que a gente faz muito, né? E eu queria começar com a primeira. Se você pudesse dar algum conselho para quem está começando agora, você trabalha hoje com educação também, né? E para quem está se desenvolvendo, qual seria esse conselho? A gente trabalha com engenheiro, a engenharia ela passa por uma desvalorização, a gente sabe disso em termos de mercado, mas ao mesmo tempo uma quantidade de oportunidade que tem pela frente. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando ou que estão pensando em desistir, qual seria esse conselho? Primeiro, eu discordo. Talvez a gente tenha uma desvalorização da engenharia aqui no Brasil, que é um erro danado, né? Eu acho que a China está prosperando da forma como ela vem prosperando, exatamente porque investiu muito em cursos de engenharia. Você tem uma quantidade de engenheiro formado na China muito maior do que você tem aqui no Brasil. Então, é muito ruim a gente, como uma nação, não valorizar a engenharia, né, e ter uma redução de número de cursos de engenharia, porque a gente vai precisar, né? A gente está falando aqui muito de TI, né, tecnologia da informação, de engenheiro de software, mas, por exemplo, para a gente ir para o próximo nível, né, próximo patamar da TI, a gente precisa atrair para cá cabo submarino, precisa atrair para cá data center. E aí, cadê os engenheiros que a gente vai precisar? Os engenheiros civis, os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletrônicos, tá certo? Para projetar, botar de pé, construir, tá certo? E manter instalações como essa. Algumas desses data centers, eles consomem 1 gigawatt, equivalente a uma cidade de 1 milhão de habitantes num quarteirão, cara. Então, assim, refrigeração, tá certo? Tem um monte de conhecimento que depende de engenharia. E a sociedade inteirinha depende de TI.
Então, se fala de soberania digital, a gente não tem hoje. Se a gente não conseguir atrair essas coisas para cá, a gente vai continuar sem ter. Então, eu acho que o engenheiro, independente se você vai trabalhar depois com engenharia ou não, é um excelente curso para a gente fazer, porque abre a cabeça da gente para várias frentes, né? Você pode fazer o curso de engenharia, normalmente, só não dá para ser aqueles cursos mais, fazer coisas que são mais reguladas, não dá para o cara fazer engenharia depois praticar medicina, não dá certo, faço não, né? Ou direito, são duas profissões bastante reguladas, né? Mas outras dá uma mobilidade muito grande. Então, a gente tem aqui o FEST, né, que é um curso de transição, chamado de transição de carreira, né, que é muito bom para as pessoas que fizeram engenharia, por exemplo, e não estão trabalhando com engenharia, não estão gostando do que estão fazendo, vir para o setor de TI. Engenheiro não tem dificuldade de fazer essa transição, certo? As pessoas que fizeram outros cursos têm uma dificuldade maior. Então, é um curso que é versátil, né? Ele te permite e te dá uma amplitude aí para você atuar em diferentes frentes depois que termina. Eu acho que ele vai ser mais importante, né? Por diversas coisas que a gente estava falando aqui, que a gente vê pela frente, ele vai retomar a sua importância, né? Então, para você que está começando a carreira ou começando o curso, eu acho que o mais importante é não perder a curiosidade, né? A gente acha que se inviabiliza no momento que a gente perde curiosidade, perde a vontade de continuar aprendendo. Quem gosta de aprender é curioso, né, por natureza e busca conhecimentos incessantemente, vai ter sempre um espaço no mercado. E aí a pergunta que a gente faz, né, mas só puxando o gancho que você trouxe do FEST, né, que aí vai ser a transição de uma pessoa de outro mercado ir para tecnologia. Você acreditam que o mercado de tecnologia ainda está muito forte para as pessoas começar a buscarem vagas e ter a oportunidade para trabalhar? Só dando um adendo nisso que o Paulo está falando, muito por conta da IA também, né? A gente vê muita gente comentando que programação vai perder força, porque com a IA já vai dar para programar diretamente com a IA, só para pincelar em cima disso. Eu acho que a IA ela vai mudar os processos, o como a gente faz, fortemente, no mínimo. Tá certo? Então, como a gente desenvolve software, olhar para a engenharia de software, a IA vai mudar a engenharia de software como a gente conhece hoje. Assim como o compilador mudou um dia, tá certo? Mas talvez de uma forma mais radical. Vai mudar os processos de design, vai mudar os processos de aprendizado. A gente está fazendo vários experimentos aqui na César School, tentando entender como que a gente ensina, qual é a metodologia de ensino, uma vez que agora existe IA também. Então a IA ela vai entrar fortemente na vida da gente e daqui a 10 anos, tá certo? A gente vai ter uma outra situação que ninguém consegue agora prever. A forma da gente se preparar para isso é fazendo experimento, tentando entender através dos experimentos como é que as coisas vão funcionar ou acontecer no futuro. Mas eu acredito que a gente é cada vez mais dependente de plataformas digitais, né? É muito provável que a gente tenha um deslocamento de pessoas que estão fazendo algumas coisas, aquelas coisas deixem de fazer sentido porque a IA vai fazer. Mas a gente vai precisar de pessoas com outro conhecimento aqui. Então é por isso que eu falo, se você tem curiosidade, né? Se você quer aprender continuamente, você não vai ficar deslocado, porque quando isso aqui deixar de fazer sentido, você vai estar preparado para uma outra necessidade de mercado. Exemplo fácil disso aqui, cara, por exemplo, quando a telefonia ela deixou de ser corded para ser cordless, né? O setor... Toda a transição tecnológica que tem é normal. Transição tecnológica que acontece e é normal, né? O mercado de telefonia como se conhecia acabou. Praticamente hoje ninguém mais tem telefone fixo em casa, né?
Só que o mercado de telefonia móvel é muitas vezes superior ao que você tinha Já lá. foi antes E é no por isso que passado. é barato fazer ligação hoje. Naquela época era caríssimo. Boa. E aí, Eduardo, a gente finaliza sempre com uma pergunta. Você se arrepende de ter feito engenharia na época? De jeito nenhum, cara. Jamais. Sou muito feliz, muito contente com a formação que eu tive. Fiz muitas coisas bacanas, assim, que me deram prazer de fazer, né? E muitos amigos ao longo da minha carreira. Então, só tenho a agradecer a quem quer que seja, as pessoas que me ajudaram, né, ao longo da minha carreira, que me ensinaram. Né? Não tem perrengue, não. Faria de novo, sem dúvida. Boa. E é isso, pessoal, que a gente quer que vocês vejam, né? Que a gratificação que a pessoa tem, mesmo com décadas e décadas de experiência, a gente quer mostrar para vocês. Tá? E assim, o Eduardo é um exemplo de sucesso, né, Paulo? E queria agradecer, em nome do Grupo Equation, a participação do Eduardo. Queria pedir para você se inscrever no canal, para você comentar, curtir. É de graça e ajuda bastante a gente a chegar para mais pessoas. Então, Eduardo, muito obrigado. Uma satisfação te receber aqui. Parabéns por essa trajetória de grande sucesso. Ainda está no começo, né? Tem muita coisa aí para alcançar e eu tenho certeza que você vai fazer o César crescer muito. Então, muito obrigado, meu amigo. Falou, gente. Muito obrigado aí pelo convite. E você que está em casa aí, aproveita aí. Né? Ouve aqui a conversa, o papo foi bom. E o que você tirar de aprendizado vai valer a pena. Vamos embora. Valeu, obrigado Eduardo. Valeu.